a esse movimento. Mas a grande pergunta é, quando foi que surgiu o movimento gospel? Tá? Lembre-se que a palavra gospel, vem do inglês, significa evangelho. Só que ela hoje é utilizada no nosso cenário nacional para classificar a música religiosa, vamos dizer assim, moderna e até mesmo pós-moderna. Tá? Então, é um certo tipo de música contemporânea que se canta dentro da igreja. Só que esse movimento, o movimento gospel, ele tem a sua origem ligada diretamente a um gênero musical desenvolvido por negros americanos a partir do blues e de músicas religiosas populares do movimento do século XIX chamado Revival, que ficou muito conhecido na época nos Estados Unidos, o movimento urbano. Tá? No Brasil, esse termo, como eu já falei para vocês, ele encontra-se relacionado extremamente à música, por quê? Porque a partir da década de 1990, início de 1990, ficou extremamente conhecido e começou a se popularizar a ideia de música gospel e por aí vai. Tá? Deixa eu citar aqui para você um outro escritor, o João de Oliveira Matias, em um artigo sobre o movimento gospel, estratégia de proselitismo, ele afirma que, mais precisamente, tal termo encontrou na igreja Renascer em Cristo um selo industrial para ser utilizado como nome de diversos produtos geridos pela igreja, tal como TV gospel, revista gospel, e aí vai. Aí você vai ver uma infinidade de coisa gospel, tá? Você vai ver filme pornô gospel, você vai ver sutiã gospel, é sério, e tem mesmo, tá? E por aí vai. Então, na perspectiva desse escritor, a igreja Renascer em Cristo é que, de certa forma, popularizou essa ideia de música gospel, mercado gospel, revista gospel e por aí vai, ok? Nos Estados Unidos, esse movimento gospel, e aí nós bebemos da fonte dos Estados Unidos, ele ganhou força no final da década de 80 e início de 90, com um movimento chamado Movimento de Jesus. E aí então nós abraçamos, como é de costume do brasileiro, beber muito daquilo que não presta lá fora, nós abraçamos muito a teologia desse movimento de Jesus, e aqui no Brasil ficou conhecido como o movimento gospel. Deixa eu citar Magali Cunha de novo. Ela fala que a palavra movimento justifica-se de acordo com vários analistas e entusiastas pelas novas práticas desencadeadas a partir da profissionalização de músicos, cantores e grupos musicais evangélicos ocorrida no período, aliado ao desenvolvimento da mídia evangélica do Brasil, ambos fundamentados numa teologia que enfatiza o valor superior do louvor e da adoração no culto. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho nessa ideia de valor superior do louvor e da adoração no culto. Tá? Entre as características, a partir dessa ideia de movimento gospel, nós vamos ver que a igreja ela começou no final da década de 80 e início de 90, por conta desse movimento gospel, abraçar alguns gêneros e estilos musicais populares, tá? Que até no início da década de 80 e 90 era visto como mundanos, como o rock, o samba, o axé, apesar que o axé eu acho que não é demoníaco, tá, gente? Eu acho que não é mundano, tá? E por aí vai. Tá? A partir disso, o que nós vamos ver é que começou-se a criação de espetáculos gospel, como programas de lazer, espaço gospel. Aqui em São Paulo ficou muito forte, o pessoal da mais antiga aí, né, como o Cláudio, por exemplo, o presbítero Cláudio vai lembrar, a Renascer ela começou a ter, se eu não me engano, SOS da Vida, Marcha para Jesus, e por aí vai. Fruto justamente desse movimento. Tá? Então, o que popularizou essa ideia de movimento gospel foi justamente essa ideia de expressão. Agora nós podemos liberar a expressão no que diz respeito a ser evangélico e por aí vai. Tá? Então, novamente, o Matias, só para a gente terminar essa ideia, ele vai dizer que o que ocorreu com tudo nos anos 90 pode ser considerado como uma explosão do gospel, como um movimento cultural religioso que revela um modo de ser evangélico mais pluralista, com efeitos na prática religiosa e no comportamento cotidiano. Então entenda, tem mais do que música, tá? É muito mais do que música. É lógico que a música vamos dizer assim, a porta de entrada, tá? É o green card para as demais mudanças, tá? Então começa na música e tem um desenvolvimento muito maior do que isso, tá?